1 Samuel capítulo 8 diz assim: quando envelheceu Samuel, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas, e sempre que essa palavra aparece, você tem que pausar, porque ela é relevante no texto. Mas os filhos de Samuel não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno, eles perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades, os príncipes das tribos de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram então a Samuel: tu já estás idoso, e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das nações que vivem ao nosso redor. Quando eles disseram: dá-nos um Meleque, dá-nos um rei, para que nos lidere. Isso desagradou profundamente a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dizendo: atenda a tudo que o povo está dizendo, pois não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei da terra do Egito até hoje. Eles abandonam-me, prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo isso agora com você. Portanto, atenda-os, deem a eles o que eles querem, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais são os direitos que o rei reivindicará quando estiver governando por sobre eles. Vamos orar? Amor e bendito Deus, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez nós oramos. Fala ao teu povo. Que a tua palavra crie vida dentro de nós, pela poderosa operação do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O perigo da precipitação. A gente tem milhares e milhares de exemplos de pessoas que se precipitaram em tomar decisões. Via de regra, quando nós nos precipitamos e nos apressamos para tomar decisões, nós colhemos frutos amargos dessas decisões. Não é? Alguns jargões que são criados, não são criados à toa. Não é? Isso aconteceu no Japão. Olha, temos um no Brasil que diz assim: o apressado. Rapaz, eu aprendi a fazer isso, hein? Comer cru. Peixinho cru, um salmãozinho cru. Lucas, né? Um salmãozinho, sashimi. Mas via de regra, quando a gente toma decisões precipitadas, a gente não pensa no todo, a gente não avalia corretamente. Nós estamos diante de um texto que marca uma transição na história de Israel. Deus havia levado para a terra de Canaã. Com a liderança de Josué, eles conquistam a terra prometida. Boa parte da terra prometida foi conquistada com a liderança do soldado valente Josué. Durante alguns anos, o povo viveu sobre a liderança dos juízes. E aqui foi o pior, mais terrível, marcante tempo da história de Israel. Foi o tempo em que maiores atrocidades aconteceram na terra santa do povo de Deus. E Samuel
ele é o último dos juízes. O último dos juízes. Mas ele também era um profeta do Senhor. E aqui ele atua como um tipo do Messias que viria. O Messias que viria seria um juiz, um líder. A palavra que é usada para governo e liderança é uma palavra muito interessante no hebraico que significa Nagid. Nagid significa um líder que representa a maior autoridade, é o cabeça, o líder. E Samuel representava isso, então ele era um tipo de Messias que viria. Ele também era um profeta, ele falava da parte de Deus para o povo. E ele era um sacerdote. As três funções do Messias podiam ser encontradas no profeta Samuel. Por isso ele era um homem tão querido, tão amado. E ele contava com respeito, com a admiração e o temor do povo de Deus. Então ele é um homem que marca um tempo de transição. E ele envelhece, diz a palavra de Deus. O texto começa dizendo que quando Samuel envelheceu, e aqui para mim isso é muito relativo, tá, irmãos? Muito relativo. Porque quando Moisés pensou que estava velho, deixa eu dizer um negócio. Quando Moisés pensou que estava velho, Deus falou: agora vai começar o seu trabalho. A sua missão começa agora. E quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, ele tinha 80 anos de idade. Eu vou fazer uma pergunta básica para vocês aqui. Eu duvido que muitas mãos se levantem agora. Quer ver? Quantos dentre nós têm 80 anos de idade? Ó, nenhum. Nós somos adolescentes, irmão. Nós temos a vida inteira pela frente. Quando Moisés pensou que ia se aposentar, Deus falou para ele: agora começa a sua missão. Então é muito relativo. Eu penso que o autor, o narrador do 1 Samuel, ele está colocando uma informação para a nossa avaliação. É assim que funcionam as narrativas. As narrativas sempre trazem consigo um convite para você entrar no texto e participar do enredo. Você analisar os personagens e você entender o que está sendo compartilhado com você. Quão velho Samuel era? O texto não diz. O texto diz que o povo o considerava um idoso. Se fosse no nosso tempo, dentro do nosso contexto, eles iam dizer assim para Samuel: Samuel, você está com o pé na... Samuel, você está com o pé na cova. E os seus filhos não são como você. Mas, irmãos, Samuel não era rei. Ele era um juiz. Ele era um sacerdote e um profeta. Tirando o fato do sacerdócio, que era hereditário, que passava de pai para filho, as outras duas funções não eram transmitidas pelo pai. Era Deus que chamava o profeta. Era Deus que separava alguém para falar o nome dele. Não era Samuel. Era Deus que levantava o juiz para governar e libertar o seu povo. Em outras palavras, quem governava Israel naquele tempo era Deus. E Samuel tinha autoridade de transmitir aos seus filhos a sua vocação profética, nem a sua atividade de juiz. Isso era uma prerrogativa de Deus, é Deus quem escolhe. Por que isso aqui tem a ver comigo e com você? Porque o povo de Israel se precipitou ao pedir um rei. Eles estavam impacientes. Eles estavam com inveja das nações ao redor, porque todas as nações ao redor, eles não queriam ser diferentes. Irmãos, olha só que coisa.
queriam ser diferentes. Eles queriam ser como ao redor. Vocês jovens, principalmente, como vocês são pressionados. Vocês são pressionados o tempo inteiro a se conformar com o mundo. O tempo inteiro as pessoas estão tentando empurrar em vocês conceitos, valores, princípios. O sistema tenta escravizar a gente, dizendo que você não pode ser diferente. Era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não queriam ser diferentes. Eles queriam ser iguais aos povos ao redor. Por isso eles pediram um rei. E eles disseram para Samuel: você está velho. Em outras palavras, foi exatamente isso que eles disseram. Você está velho, você está com o pé na cova. Se você morrer hoje, é os seus filhos que vão comandar a gente não. A gente quer que você unja um rei, assim como as outras nações os têm. Por que os israelitas pediram um rei? A nação de Israel exigiu a Samuel que ele ungisse um rei entre eles. Quem é que eles estavam rejeitando em última análise? Eu tenho duas respostas para vocês. Primeiro, porque eles queriam se misturar com as nações em torno deles, tendo um rei que pudesse representá-lo, e não a Deus. Eles queriam um líder visível, não um Deus invisível, comandando a vida deles. Segunda coisa, porque eles confiavam não no Deus que os livrou do Egito, muito embora Deus tenha mostrado grande poder em acabar com a nação do Egito quando tirou o povo de Israel. Mas eles estavam mais preocupados em confiar nos seus instintos do que na fidelidade de Deus. Eu separei 4 pontos para compartilhar com os irmãos. E o texto que nós lemos, ele é o nosso ponto de partida. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês o seguinte, que é Deus quem está escrevendo a história. Quem está escrevendo a história é Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós, irmãos, somos como a erva do campo, que nascemos hoje e amanhã somos queimados. Nós somos como um vapor de água, nós somos como uma fumaça que se dissipa rapidamente. Mas o nosso Deus, ele é eterno. É Ele que ele está acima do tempo e do espaço. E Ele tem o controle de absolutamente tudo em suas mãos. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, como prova de que o povo de Israel foi precipitado, é o seguinte: Deus já tinha sinalizado que Ele daria um rei. Deus já tinha sinalizado que um rei para governar sobre o seu povo. Aonde está escrito isso? Em Gênesis capítulo 49. Então vocês podem abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 49 e nós vamos dar indícios. Ele já tinha mostrado para o povo de Israel que ele tensionava dar um rei para o povo no tempo dele, no tempo de Deus, na hora certa, no momento exato. Ele faria isso. Quem achou Gênesis, diga, achei. Versos 8 e 9 de Gênesis 49, diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará os seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Isso é um ato de realeza, tá bom? Judá, meu filho, você é um leão novo, que acabou de comer a mesa. Como o leão, ele se agarra, como a leoa, ele se deita. Tem coragem de acordá-lo. O cego não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aquele
a quem o cetro e o bastão pertence. Amém, irmãos? O que nós estamos aqui diante do quê? De uma profecia de que Deus mandaria um rei, e esse rei não seria um rei definitivo, seria um rei transitório. Mas esse rei deveria ser de que tribo? Da tribo de Judá. O rei deveria ser da tribo de Judá. Mas já foi sinalizado para nós que Deus tensionava fazer isso. Agora, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Quando vocês a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao redor, tenham o cuidado de nomear um rei, o homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. Um homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Agora, nós temos um princípio. Qual é o princípio? O rei viria de que tribo? De Judá. Então, quando o povo pedisse um rei, teria uma prerrogativa. Não podia ser de qualquer tribo. Tinha que ser de uma tribo específica. De que tribo que era? Da tribo de Judá. Vocês são muito bons. O que isso diz para nós? Que Deus já tinha intenção de dar o rei. O rei já estava na escala, já estava no programa divino. Mas eles julgaram que Samuel estava velho e que não teria condições de continuar o programa divino. Eles pediram um rei. Então Deus já tinha sinalizado que daria um rei, mas o povo estava ansioso, eles estavam apressados. Quantos aqui gostam de miojo? Nissim Lamen, quantos gostam? Vocês gostam de Nissim Lamen? A juventude aqui está com vergonha. Mas a rapaziada aqui, todo mundo come miojo. Todo mundo come miojo. Eu gosto de comer miojo com uma coisinha dentro. Só para dar não é? Para dar um toque especial. Eu gosto de colocar uns camarãozinhos dentro do miojo. Né? Fritar um filezinho, grelhar. Eu corto ele em cubinhos, jogo dentro do miojo. Para dar uma galebana. Mas nós somos essa geração imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. Nós queremos que as coisas aconteçam dentro da nossa. Nós não estamos dispostos a esperar a agenda de Deus. Ainda que Ele esteja prometendo para nós, eu vou dar. Eu vou dar, está no meu programa, mas não está na. Mas o povo pressionou. Vocês podem ver que o texto vai dizer o seguinte: reuniram-se todas as autoridades de Israel e foram pressionar Samuel. E Samuel ficou triste. Igual eu fico quando a Cris diz assim: hoje só tem miojo. Eu falo, então tá bom, vou descongelar um camarãozinho. Diz assim, você não entendeu? Só tem miojo. Samuel ficou triste, igual eu fico, quando ela diz assim, né? Só tem miojo hoje. 3 minutos, viu, Luquinhas? 3 minutos só. Miojo é mata-fome, irmãos. Miojo é uma coisa assim, é para quando você está desesperado, você come o miojo. O que Deus está preparando para mim e para você é um banquete. Deus está preparando um banquete para mim e para você. Quem aqui já participou de um banquete? Eu já participei. Cadê o Sandrão? Já participou de um banquete? O banquete já começa com um coquetel de camarão. Nossa, vamos parar aqui. Segunda coisa, o rei segundo o coração de Deus
já estava sendo preparado por Deus. O rei, segundo o coração de Deus, já estava andando entre os viventes no tempo de Samuel. É importante isso, por quê? Porque Deus já estava levantando o rei. Ele já tinha o homem certo. Mas o povo se precipitou, pressionou a Samuel e disse: nós queremos um rei agora. E Deus disse para ele assim: olha, eu já estava preparando o rei. O rei já estava no forno para sair fresquinho. Mas Samuel, o que eles estão fazendo é demonstrando o que está no coração deles. Eles não querem que eu os governe. Eles querem ser como as nações ao redor. Pastor, como é que você pode afirmar que Deus já estava preparando a pessoa? Ué, vai lá para 1 Samuel capítulo 16. Em 1 Samuel capítulo 16, nós temos Deus enviando Samuel à casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, ele vai dizer para Samuel que o rei, segundo o seu coração, era da família daquele homem. E olha que interessante, porque Samuel também estava contaminado pela aparência. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 16. Eu fiquei abismado com esse texto. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por causa de Saul. Eu rejeitei como rei de Israel. Agora encha a sua vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali. Pois eu escolhi um dos seus filhos para que seja o rei sobre o meu povo. Verso 11 diante. Ele diz assim: então Samuel perguntou, já na casa de Jessé: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um, mas não é aqui para cima. Verso 8. Verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência. Por quê? Porque quando chegaram os filhos de Jessé, ele olhou para Eliabe, que era o mais alto, o mais velho, o mais imponente. O verso 6 vai dizer isso. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e ele pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. Samuel estava vendo o quê? A aparência igual aos homens. E passam-se os 6 filhos de Jessé. E Deus diz: não é nenhum desses. No verso 11, ele vai dizer: não tem mais nenhum. Aí o pai, Jessé, diz: olha, tem um pirralho. Tem um pirralho ainda. Mas não pode ser esse. Jessé pensou consigo mesmo: pirralho não. É o menorzinho. É o cabeça de Tanajã. É. A palavra de Deus diz que Davi era ruivo, vermelhinho, vermelhinho, igual um Tanajura. Deus vai dizer para Samuel: eu não olho a aparência, eu olho. E era Davi que Deus estava preparando. Quando Davi chega, olha que espetáculo esse texto. Eu quero ler esse texto com vocês. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar o cabeça de Tanajura. Era jovem, ruivo, de boa aparência e de bonitos. O Senhor disse: é este. Levante-se e unja com óleo. Então Davi estava entre os seus irmãos. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Olha que texto interessante, o 15. O 14.
o Espírito do Senhor que estava em Saul. Olha aqui. Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito estava em Saul, sai dele e entra em quem? Aquele era o rei segundo o coração de Deus. Mas lá no capítulo 8, o povo pede que seja um rei como as nações ao redor tinham. Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Mostrando para vocês que foi precipitação daquele povo. Deus atendeu o pedido do povo, ainda que precipitado. Capítulo 10, verso 1. É o seguinte, que Deus, Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. O interessante, sabe o que é, irmãos? Aqui é um ponto amarelo de atenção. Por quê? Porque às vezes Deus responde às nossas orações, ainda que sejam insensatas. Ainda que as nossas orações sejam insensatas. Deus responde para nos ensinar lições preciosas. E o povo de Israel precisava aprender uma lição. Qual era a lição? Que eles eram cuidados, eles eram preservados, eles eram protegidos por Deus, não por um homem. Não era um homem que ia fazer diferença na vida do povo, era Deus. Eles foram precipitados, mas ainda assim Deus respondeu a oração daquele povo. O que me chama a atenção é o quarto ponto. É que Deus concede um rei que o povo queria, não um rei que eles precisavam. O capítulo 9 de 1 Samuel vai explicar para nós quem era Saul, de onde ele veio e o que ele fazia. Quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Qual era a prerrogativa do rei que deveria sentar no trono de Israel primário, irmãos? Ele deveria ser um descendente da tribo de Judá. Então, quando Deus apresentou Saul para o povo, Ana Paula, o que o povo tinha que dizer para Deus? Senhor, esse não. Agora, irmãos, não sejam todos como o cavalo e a mula que precisa de um arreio para ser levado de um lado para o outro. Cuidado que tem muita gente falando besteira aí. Se vem de Deus é bom. Cuidado. Porque a história de Israel diz para mim e para você o seguinte: o Senhor nosso Deus vai nos colocar à prova. O Senhor nosso Deus vai nos colocar à prova. Então, ainda que venha de Deus, confirme para ver se é isso mesmo que diz as Escrituras Sagradas. Porque Deus estava provando o povo. Ele pega Saul, homem alto, bonito, né? Eu lembro que os anos 90 foram anos assim terríveis, né? Foram anos de muitas mudanças na igreja brasileira. Foi um ano que Frank Peretti escreveu 2 livros que abalou a igreja brasileira. Os pessoal mais antigo aí vão lembrar. Ele escreveu Este Mundo Tenebroso, 1 e 2. E a igreja brasileira consumiu esse livro como se fosse a Bíblia. Nessa mesma época, o pastor Paul Yong-cho lançou o seu livro A Quarta Dimensão. E aquele livro era maravilhoso para alguns. Principalmente para as, Italoema, principalmente para as
irmãs. Muito bem. Porque aquele livro era um manual para as irmãs de como pedir a Deus o que, Fabiana? Um marido. E ele começa o livro dizendo: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Quando você pede uma bicicleta para Deus, por que você não tem a bicicleta? Ué, com tantos modelos, tamanhos, cores e marcas diferentes de bicicleta, como Deus vai adivinhar a que você quer? Então você tem que descrever como é que você quer. E ele fala de uma escrivaninha, ele estava louco por uma escrivaninha. E ele falou: agora entendi. Deus está confuso. Esse tempo todo. Ele ficou indeciso. Tinha milhares e milhares de escrivaninhas. Deus parou e falou: qual delas? E ele disse: então eu entendi que eu tinha que descrever especificamente como era a escrivaninha que eu queria. Quando ele descreveu, Deus deu o quê? A escrivaninha. Aí as nossas lindas e maravilhosas irmãs aprenderam o segredo da oração. E elas começaram a orar por um marido. Que ele seja baixinho, careca, banguelo. Era assim? Que ele seja baixinho, careca e banguelo. Não. Como é que elas queriam? Eita, Brenda, como que é? Ora, Brenda, que ele seja alto, igual Saul. Que ele seja o quê? Bonito. E que ele seja inteligente. É isso ou não é? Timóteo, você sabe qual era a atividade profissional de Saul? Como? Ele era pastor de quê? De jumento. A atividade profissional de Saul era pastor de jumentos. E Deus apresenta ele como candidato ao trono de Israel. O que os líderes de Israel precisavam dizer? Não, Senhor, não pode ser esse. Tem que ser da tribo. Mas eles queriam um rei conforme as nações. E Deus deu o que eles queriam. E eles foram pastoreados por 40 anos por um pastor de jumentos. Irmãos, não sejamos como o povo de Israel precipitado. Não se apresse, porque Deus, no tempo certo, Ele vai apresentar para vocês o the best. O que Ele tem para você é o the best. Amém, irmão? É o melhor. Tá certo, Cris? Ó, cadê a Silvia? Tá certo, Silvia? A Silvia disse para a gente, eu vou envergonhar o Pedrão agora. Ela disse que o Pedrão dela é o George Clooney dela. É exagero? Richard Gere. A molecada não sabe quem é não, né? Mas as mulheres aí dos anos 60 e 70, todas vocês sabem quem era o Richard Gere. Se você só esperar, se você colocar o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor, Ele não vai te dar um pastor de jumento. Ele vai te dar um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dar simplesmente o melhor. Não o que você quer, mas o que você precisa. E o que Deus tem para você é muito melhor do que o que você quer.
Porque o que você quer, via de regra, é uma má interpretação sua dos propósitos divinos do Senhor para a sua vida. Quarta e última coisa. Deus cumpre as suas promessas no tempo devido. No tempo certo, Ele vai cumprir todas as promessas. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 25. O povo de Israel tinha abandonado o Senhor em disciplina. Eles estavam em disciplina. Deus cortou os privilégios do povo de Israel, tirou tudo, inclusive a casa, e levou eles para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles viveram 70 anos debaixo de opressão caldeia. Os babilônios pressionaram o povo de Israel, depois os assírios e os medo-persas. Aliás, os assírios, os babilônicos e os medos-persas. E no capítulo 9 de Daniel, Deus dá um flash do que Ele vai fazer no futuro. Ele diz, Davi era um protótipo. Davi era um protótipo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, logo e andará sobre a terra. E ele vai dizer isso em Daniel, capítulo 25, versos de 1 a 3. Quem achou, diga achei. Vamos lá. Eu não. Daniel 9, 25. Vamos lá. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Diz o seguinte: agora ouça e entenda, passarão 70 semanas, 60 semanas, mais 62 semanas, desde que foram dadas a ordem de reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido do Senhor. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes de defesa, pois o Senhor dos Senhores andará entre os viventes. Olha que texto maravilhoso. No tempo de Deus, Ele vai mandar o the best. O the best não era Davi, Davi era protótipo. É por isso que a minha esposa louva a Deus todo dia. Porque eu sou o quê? Eu sou o quê? O the best! Para ela. Mas para todos vocês, o the best está por vir. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E quando tudo estiver prontinho, Ele vem com toda a galera fazendo festa, igual fizeram para a chegada da juventude hoje. Ele vai vir com os seus anjos para buscar o seu povo. O que Davi fala sobre isso? Abre lá no Salmo de número 110. Salmo de número 110. Davi dizendo assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. E aí todo mundo achou que esse rei era quem? Fernanda, todo mundo achou que o rei era quem? Davi. Todo mundo achou que o rei era Davi. Mas o que é que Pedro diz sobre isso? Na descida do Pentecoste. Abre lá em Atos, capítulo 2, versículo 29. E nós estamos na nossa aula de mostrar para você o seguinte: vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Não seja precipitado. O tempo de Deus é melhor. O que Deus tem para nós é melhor. Não vá naquela do cara que diz que você tem que orar e dizer o tamanho, a altura, a cor dos olhos. Se Deus tivesse dado esse homem para minha esposa, eu não estaria aqui com vocês. Está vendo? Se Deus tivesse dado esse homem para ela, eu não estaria aqui com vocês, nem ela. Ainda bem que Deus não nos responde o quê? Todas as nossas orações.
ainda bem. Mas cuidado para você não se precipitar e pedir mal, porque pode ser que ele atenda. Quem achou Atos 2? Quem achou Atos 2, diga, achei. Atos capítulo 2, versículo 29, diz o seguinte: irmãos, permita-me dizer com toda a convicção acerca do patriarca Davi, do que ele escreveu no Salmo 110, versículo 1. Ele não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele sim é o Alfa e o Ômega. Ele sim é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele nós confiamos plenamente, porque Ele é o melhor de Deus para mim e para você. E a juventude diz o quê? 3 lições, 4, um a mais. Compartilhar com vocês voltarem para a casa de vocês. Primeira lição, essa é extra. Não sejam conduzidos por coisas humanos. Quando você tiver que orar, principalmente as irmãs, né? A Isabel está tranquila, né, Isabel? A Isabel orou pelo quê? Um príncipe. Não dê detalhes sobre a altura, cor dos olhos, mas coloque diante de Deus que ele seja um homem temente ao Senhor. Que ele seja alguém cujo coração esteja na mão do Todo-Poderoso. Porque se ele for comprometido com Deus, ele vai tratar você como a melhor mulher do mundo. Faltou amém da esposa aí? Cadê as esposas? Faltou amém. O homem que Deus tem para vocês, minhas irmãs, ele é especial para vocês. Mas vamos para as lições. Vale a pena esperar o tempo de Deus, pois o que Ele está preparando para mim e para você é muito melhor do que eu posso imaginar. Também. Segunda lição, as aparências nos enganam, pois somos inclinados a julgar pelo que vemos, não pela fé. Cuidado, irmãos. Primeira vez que eu comi um doce japonês foi uma decepção. Doce japonês. Como é que chama, Amanda? Docinho japonês? De arroz. Um mochi. O homem passava na rua assim. Como é que é? Warabi mochi. E eu falei, nossa, isso deve ser um espetáculo. Eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei do quebra-queixo. Lembra do quebra-queixo? O homem do quebra-queixo. Eu falei, deve ser maravilhoso. Aí eu fui comer o mochi. Era fofinho. Você pegava o mochi, é fofinho. Quando eu meti uma dentada que explodiu na minha boca. Eu falei, meu Deus, é feijão doce. Feijão doce. As aparências enganam, irmão. Primeira vez que eu fui comer um hambúrguer no Japão, foi fantástico. Chegamos lá, o cardápio, o hambúrguer dessa altura. Thales, dessa altura. Um hambúrguer desse tamanho. E eu, meu Deus, vou comer carne. Quando eu meti a faca, finquei no hambúrguer, a boca cheia d'água, que eu meti o hambúrguer na boca, era doce. Que loucura. Feijão doce. Não, feijão doce, hambúrguer doce. E eu me decepcionei profundamente. Irmãos, as aparências enganam. Não sejam
guiados por ela. Seja guiado pela fé. Aquilo que Deus falar para você é esse. Não pense duas vezes. Abrace com todas as forças. Terceira lição. Decisões precipitadas frequentemente nos faz experimentar resultados amargos e decepcionantes. E última lição. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos desfrutar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Aquele que começou a boa obra em mim